seu carinho e pela sua participação. Você sabia que em 13 em cada 100 mil brasileiros tem algum tipo de doença inflamatória intestinal? Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, apesar de não ter causa comprovada, estima-se que as doenças inflamatórias intestinais estejam relacionadas aos hábitos de vida ocidentais, como alto consumo de comida gordurosa e produtos industrializados, além de fatores hereditários e imunológicos. Para conscientizar e chamar a atenção sobre o problema, dia 19 de maio foi o Dia Mundial de Doença Inflamatória Intestinal. E uma grande campanha realizada durante todo o mês. É o Maio Roxo. E para falar a respeito desse assunto, nós recebemos as enfermeiras estomaterapeutas Rosela Schwartbach e Laís Olivo Alberton. Meninas, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Então, meninas, vamos falar a respeito. O que essas doenças inflamatórias intestinais? São doenças que acometem o sistema digestivo, que faz uma inflamação, causando ulcerações e levando a algumas complicações. E qual a diferença entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa? A doença de Crohn, ela atinge desde a boca até o ânus, né? Então, toda a parte do tubo digestivo. A retocolite ulcerativa, ela acomete somente a parte do intestino grosso e a parte do reto. Então, essa é a diferença das doenças. As duas são doenças inflamatórias, porém, o que diferencia é o acometimento, né, da região do intestino. Do intestino mesmo. A do Crohn, ela fica realmente desde aqui, vem da boca até o intestino. Isso. O mais comum, né, acontecer na parte final do intestino delgado. Sim. Né, a doença de Crohn. E a retocolite ulcerativa tem essa característica que ela não atinge o intestino delgado. E quais são os sintomas delas que se diferem uma da outra, no caso? Na verdade, os sintomas são os mesmos. São, né? os mesmos. Diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso, náuseas, algumas vezes associado. Então, muitas vezes também ela, no começo, ela pode ser confundida como qualquer outra doença normal, assim, né? Talvez às vezes isso. E como é que eu faço para diagnosticar? Já que você falou que realmente elas são tão parecidas com qualquer outras doenças, né? Como é que eu faço para diagnosticar? O principal exame é a colonoscopia com a biópsia. Nós podemos fazer o raio-x, ressonância, mas o principal das duas doenças é a colonoscopia com a biópsia. As pessoas, na verdade, têm muito preconceito realmente quanto à colonoscopia, né? Muita gente não gosta de fazer. E com quais idades, mais ou menos, elas são acometidas, as pessoas? Que idade, mais ou menos? Um adolescente já pode ter uma doença? Existem duas faixas etárias que são mais acometidas, né? São jovens, então, entre 15 e 30 anos, né? E depois a segunda faixa de idade, que vai entre 60 e 80 anos. São as faixas mais acometidas, mas pode estar desenvolvendo, né? Diagnosticando a doença em outra idade também. E por que começa a dar essas doenças? Na verdade, é hábitos de vida, né? Não tendo os hábitos saudáveis. Na verdade, o Maio Roxo é justamente para conscientizar a população a ter melhores hábitos de vida, né? Então, a questão da alimentação mais saudável, questão de atividades físicas, né? Um cuidado maior, realmente. E elas são doenças hereditárias também? Sim, elas têm um fator hereditário, né? Mas ainda não se sabe a causa, né, principal. Então, hoje não existe, né, a causa, né, aquilo que vai específica. Então, o ideal mesmo, como a Rosela falou, né, hábitos de vida saudável, exames regulares para estar investigando mesmo se não desenvolve a doença. Mas não tem nenhuma causa específica. A pessoa se alimenta mal, ela vai ter uma doença inflamatória, não. Eu posso dizer, na verdade, que ela tem cura ou não? Não, elas não têm cura. Elas não têm cura, então... O que vai melhorar é o tratamento, né? Ela vai ter, alguma delas, ela acaba fazendo alguns picos, tendo crises, né? Mas você tem que fazer, principalmente, uma dieta individualizada. Então, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Médico, nutricionista, e também a questão meu Deus, fugiu a palavra agora. Tem a questão medicamentosa também, né? Então, hoje tem tratamentos com medicamentos biológicos que fazem a remissão da doença. Mas o principal é hábitos de vida, então vai ter períodos que a pessoa vai ter os sintomas, né, mais
mais de leve a grave. Mais agudos, assim, no caso. Crises agudas, e tem período que o paciente vai passar sem nenhum sintoma, né? Então, tem essa oscilação. Então, a gente que acompanha, né, que está dentro do hospital, né, atendendo pessoas, a gente sabe que elas têm crises piores, né? Podem desenvolver algumas complicações também que vão levar a procedimento cirúrgico. Então, já complicações mais graves, que têm um risco maior. E, gente, se os sintomas não forem tratados, se a pessoa, na verdade, não tratar, o que pode acontecer com a pessoa? Se realmente ela não sabe, ou ela está achando realmente que é qualquer outra doença, o que pode acontecer com a pessoa? O que acontece é que ela pode levar uma gravidade, né? Então, uma hemorragia maciça, né? Levando a uma cirurgia, muitas vezes, com urgência. E fazendo nessa cirurgia, acabando que o paciente tenha que fazer uma estomia, né? Que é colocar o intestino na parede abdominal, onde para as fezes poderem sair. Então, isso é uma das complicações, né? Devido a alguma estenose, ulceração principalmente, e principalmente a hemorragia, que tenha que acabar retirando um pedaço do intestino e fazendo com que fique esterilizado. E daí ele vai ter que precisar utilizar as bolsas coletoras. As bolsas. Exatamente. Que às vezes fica realmente uma situação desconfortável, né, para as pessoas, né? E ele também pode chegar ao óbito também? A pessoa pode chegar ao óbito nessa situação? Sim, ou não? Muitas vezes, se o paciente esperar muito, né, ele pode desenvolver uma sepse grave, uma infecção muito grave e realmente não sobreviver, porque a infecção ela se dissemina muito rápido, né? Pode ter uma perfuração intestinal, né? Então, todo o conteúdo de fezes vai ficar solto na cavidade abdominal, que é uma complicação muito grave, que tem um risco grande se a pessoa não procurar um atendimento médico antes. Né? Antes, né? O mais rápido possível, né? E por que o Maio Roxo? Na verdade, o Maio Roxo é como o Novembro Azul, né? O Outubro Rosa. É um mês para se conscientizar a população, a sociedade, a ter melhores hábitos de vida, né? É um mês para a gente falar um pouquinho dessas doenças que muitas vezes o paciente, às vezes a pessoa tem crises de diarreias frequentes e acha que aquilo é alguma coisa que comeu, que é normal, e acaba não indo procurar um atendimento, às vezes pela questão, vou ter que fazer uma colonoscopia, o preparo é complicado, e acaba indo protelando, exatamente. Então, na verdade, o Maio Roxo, justamente para conscientização, é para falar da doença, falar da gravidade dela, né, os riscos que ela pode levar a pessoa, né, até um risco de morte, enfim, e que isso pode mudar completamente a vida dela, né? Então, claro. Às vezes, o paciente que acaba tendo que utilizar o uso de bolsas coletoras, né, ele acaba afetando um pouco a autoestima, né? A gente acaba trabalhando muito isso com o paciente. Mas, né, esse mês justamente é para isso. É para uma alerta, né? Como vocês também estavam falando, que existem outros meses que, né, são de cada um específico, e é um momento, não que não seja para a gente se cuidar o ano inteiro, né, pessoal? Realmente, esse, na verdade, é só levantar a bandeirinha vermelha para dar um alerta, né, para as pessoas irem atrás, né? E qual seria realmente o alerta principal que vocês diriam assim, olha, realmente está acontecendo, preciso correr procurar um médico? Então, os principais sintomas, como a gente falou, né, são a diarreia, sangue nas fezes. Então, não esperar, né, procurar um atendimento quanto antes, fazer os exames, procurar um coloproctologista, um clínico geral, para estar fazendo os exames detalhados e investigando realmente se não é uma doença inflamatória intestinal, ou a doença de Crohn ou uma retocolite. Porque muitas vezes as pessoas esperam muito, né? Vão esperando, não, é só uma diarreia, né? E aquilo acaba persistindo. E quanto mais tempo espera, mais inflamado o intestino fica. Então, a situação muitas vezes chega que o paciente já vai direto para uma cirurgia que vai fazer uma estomia. Então, ele vai mudar totalmente sua vida, né? Muitas vezes temporário, algumas vezes definitivo, né, porque não tem reversão, tirou às vezes um pedaço muito grande do intestino. Então, os sinais de alerta hoje que a gente fala são, né, diarreia persistente, sangue nas fezes e dor abdominal que não melhora, né? Perca de peso também muito rápido, né? Perdeu 10 quilos em um mês sem fazer nada, comendo normal. Então realmente é bem preocupante. E essas doenças são mais acometidas nos homens ou nas mulheres? Ambos os sexos, né? Não tem realmente um percentual maior em um ou em outro.
Não, nos estudos que tem, tanto homens quanto mulheres podem ser acometidos. O que está mais relacionado é a faixa etária mesmo. 15 e 30 anos, 60 a 80 anos. Então, realmente, olha, pessoal, o pessoal que está em casa, a gente tem que cuidar mesmo. Elas vieram aqui para dar, né? Tanto aqui a Rosela quanto a Laís vieram aqui para dar essas orientações, dar o alerta, né? Então, se você tá realmente, às vezes não pense, é alguma coisa que eu comi que não me fez bem. Às vezes tem gente que fica realmente uma semana que já tá com aquilo e pensa, não, mas não foi aquilo que eu comi o último... Não, gente, vão procurar realmente, porque a gente tá vendo, é uma doença séria, são doenças realmente, né? E são doenças que a gente pode dizer que são acometidas em adolescentes, né? Porque, né, que principalmente às vezes o adolescente nem sabe, tá achando realmente que alguma besterol que comeu na rua, alguma coisa assim, né? E as pessoas mais velhas, claro que tem que ter todo o cuidado bem maior. Meninas, eu quero agradecer, Rosela, quero agradecer, Laís, pela participação aqui no nosso programa, tá? Sejam muito bem-vindas, espero que volte mais vezes pra gente estar sempre orientando o pessoal de casa. Com certeza. Muito obrigada. Imagina.